E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Histologia Humana. Nessa aula, a gente vai dar continuidade, falar no tecido epitelial, mas com foco no tecido epitelial glandular. Então, como a gente viu, o tecido epitelial glandular ele tem um conjunto de células epiteliais com função de secreção, tá? Especializadas na secreção de substâncias. A origem do tecido epitelial glandular se dá lá no período embrionário, a partir do próprio tecido epitelial de revestimento. Então, observem aí nesse esqueminha da esquerda, identificado pela letra A, em alguns locais do corpo, células do tecido epitelial de revestimento começam a se multiplicar mais do que as células dos arredores. Tá? E aí, à medida que essas células vão se multiplicando, elas vão se invaginando, entrando em direção ao tecido conjuntivo, tá? Que está logo abaixo do tecido epitelial, formando os primórdios das glândulas. Seguindo aí para a imagem B, algumas glândulas elas mantêm a conexão com a superfície do epitélio, com o epitélio que deu origem, através de ductos. Então, o produto de secreção dessas glândulas é lançado na superfície do epitélio. São as chamadas glândulas exócrinas, tá? Que secretam para fora, tanto da superfície do corpo quanto para as cavidades, o interior dos órgãos. Então, as glândulas exócrinas. Algumas outras glândulas, elas acabam se destacando do epitélio de origem, como vocês veem aí na letra C, e produzem seu material de secreção e lançam esse produto em vasos sanguíneos, e não na superfície. Então, elas perdem o contato com o epitélio de origem e o seu produto de secreção é lançado no sangue. São as chamadas glândulas endócrinas. Então, essa é a origem do tecido epitelial glandular. Vejam que é uma origem epitelial. Tá? Logo, a gente classifica como tecido epitelial, tá? Só que com a função de secreção. A gente vai falar, no decorrer dessa aula, de algumas classificações dos epitélios glandulares. A primeira forma de classificação é de acordo com o número de células. De acordo com o número de células, as glândulas podem ter só uma célula, são as chamadas unicelulares, ou podem ser formadas por um conjunto de células, que são as chamadas glândulas multicelulares. Na verdade, quando a gente fala de glândulas, a gente está se referindo a um conjunto de células, né, especializadas na liberação de um determinado produto. Tá? Mas ainda assim, células isoladas que produzem substâncias e secretam essas substâncias, a gente também acaba classificando como glândulas. No nosso organismo, o único exemplo de glândulas unicelulares são as chamadas células caliciformes, presentes no revestimento epitelial do trato digestório e trato respiratório. Nessa primeira imagem, vocês podem ver o epitélio do intestino delgado, tá? Epitélio simples colunar, ou simples prismático, ou simples cilíndrico, tá? Como vocês queiram chamar. E percebam, gente, entre as células epiteliais de revestimento, a gente tem algumas células pouco coradas pela técnica de HE e que estão secretando substâncias para o interior do órgão. Tá? Essas células são chamadas de células caliciformes, por causa da forma delas, semelhante a uma taça. Tá? E elas secretam muco para facilitar o trânsito de substâncias no intestino. As células caliciformes. Aqui abaixo a gente tem uma imagem de traqueia. Então a gente vê aí o epitélio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, tá? A seta aponta os cílios. E entre as células epiteliais de revestimento, a gente tem algumas células caliciformes, tá? Também aí mais clarinhas, identificadas pela letra C. Essas células caliciformes lançam muco para a luz, para o interior da traqueia e facilitam a retenção de impurezas do ar inspirado. As demais glândulas do nosso corpo são multicelulares. E aí nessa imagem aqui à esquerda, nós podemos ver glândulas sudoríparas e glândulas sebáceas. Se vocês observarem, são formadas por agregados de células. Tá? Então,
Tem uma estrutura realmente bem mais complexa. Uma segunda classificação do tecido epitelial glandular, que a gente já falou um pouco, é de acordo com o local de secreção. De acordo com o local de secreção, as glândulas podem ser exócrinas, se elas secretam seu produto de secreção para a superfície do corpo ou para o interior de um órgão, tá? Então, são glândulas exócrinas, e aí a gente vai ter como exemplos glândula sebácea, glândula sudorípara, tá? As próprias células caliciformes são exócrinas. O segundo tipo de classificação, de acordo com esse critério, são as chamadas glândulas endócrinas. As glândulas endócrinas, elas produzem seu material de secreção e lançam esse material de secreção no interior de vasos sanguíneos, tá? Exclusivamente em vasos sanguíneos. Endo, dentro. Dentro de quê? Do sangue. Tá? E aí a gente tem vários exemplos. Hipófise, tireoide, paratireoides, testículos, ovários, adrenais, tá? Todas essas daí são glândulas endócrinas. Em geral, a gente chama a secreção das glândulas endócrinas de hormônios, tá? Hormônios que são lançados na corrente sanguínea. Um terceiro grupo de glândulas são as chamadas glândulas mistas ou anfícrinas. As glândulas mistas, elas têm uma porção que secreta para o interior de um órgão e tem uma porção que secreta para o sangue. Então, elas fazem os dois papéis ao mesmo tempo. Tá? Elas se comportam tanto quanto glândula exócrina quanto endócrina. Exemplo de glândula mista no nosso organismo, nós temos o fígado e o pâncreas. Tá? O fígado e o pâncreas. O pâncreas, por exemplo, secreta o suco pancreático no intestino delgado, no duodeno, e o insulina e glucagon, especialmente, além de algumas outras substâncias, no sangue, tá? Se comportando como uma glândula de caráter misto. As glândulas endócrinas, essas glândulas que secretam hormônios, elas podem ser classificadas de duas formas. As chamadas glândulas cordonais e as chamadas glândulas foliculares. As glândulas cordonais, como o próprio nome já diz, as células glandulares, elas formam cordões, e entre esses cordões de células glandulares existem vasos sanguíneos, como vocês veem aqui na imagem, tá? Da esquerda. Cordões de células, tá? Entremeados por vasos sanguíneos. A maioria das glândulas endócrinas, na verdade, são glândulas cordonais. Essa imagem aqui que vocês veem abaixo é imagem da paratireoide, à esquerda, das glândulas paratireoides. E vocês veem cordões de células e as setas apontam alguns vasos sanguíneos entre esses cordões de células, tá? Então, em linhas gerais, a maioria das glândulas endócrinas são cordonais. E existe um segundo tipo de glândula endócrina, que são as chamadas glândulas foliculares. Essas glândulas foliculares, que a gente tem como grande exemplo no nosso corpo, a tireoide, tá? A tireoide é basicamente o único tipo de glândula folicular que nós temos. Algumas porções da hipófise também são foliculares, mas o que é que acontece? As células, elas formam agregados, tá? Secretam seus hormônios para o interior desses agregados, né, que nós chamamos de folículos. Essas substâncias ficam armazenadas por um tempo até que seja necessário e elas são jogadas na corrente sanguínea, tá? Então, existe uma certa forma de armazenamento de hormônios. Nessa imagem aqui abaixo, vocês veem o folículo, vários folículos tireoidianos, tá? E esse asterisco aponta justamente o interior do folículo, com a secreção ali acumulada, tá? Quando existe a necessidade, essa secreção ela sai do interior do folículo e cai nos vasos sanguíneos que ficam ao redor dos folículos. Então, estima-se, por exemplo, que a tireoide tenha o suficiente para abastecer o corpo dos hormônios T3 e T4 por 3 meses, tá? Graças a essa capacidade de armazenamento nos folículos tireoidianos. As glândulas exócrinas, elas vão ser classificadas dessas 3 formas aí. Primeiro tipo são as chamadas glândulas holócrinas. Holo vem do grego, quer dizer todo. Então, o que são glândulas holócrinas? São glândulas em que, no momento que a célula vai liberar seu produto de secreção, a célula inteira é liberada junta.
tá? Junto do produto de secreção. Como exemplo, a gente tem as glândulas sebáceas, tá? Então, glândula holócrina, a célula inteira é liberada com a secreção. As glândulas merócrinas são aquelas em que apenas a secreção é liberada, tá? Então é meramente a secreção que é liberada. Não, as células glandulares não são perdidas no processo de secreção. Como exemplo, a gente tem o pâncreas exócrino e as glândulas sudoríparas da quase totalidade do nosso corpo, tá? Secretam de forma merócrina. E uma terceira classificação são as chamadas glândulas apócrinas. As glândulas apócrinas, no momento da secreção, uma parte do citoplasma do polo apical, tá? Do citoplasma apical das células glandulares é secretada, tá? Então, como exemplo de glândulas apócrinas, nós temos as glândulas mamárias, tá? Então, junto com o leite, é secretado também partes da célula, tá? A parte do citoplasma apical, e as glândulas sudoríparas das regiões pubiana e axilar do nosso corpo. Tá? É justamente esse fato de as glândulas apócrinas liberarem uma parte do seu citoplasma, né, que nesses locais, região pubiana e axila, que tem bastante bactérias, as bactérias acabam fermentando esses restos de citoplasma, tá? Restos de células, junto com a secreção, gerando aquele odor característico dessas regiões, tá? Então, de uma forma geral, glândulas sudoríparas, elas secretam de forma merócrina, com exceção da região pubiana e da região axilar. Tá bem, gente? Então, essa foi nossa aula de hoje. Sugiro que vocês leiam o material complementar que está aqui embaixo. É importante que vocês estudem, tá? O que está sendo falado aí sobre cada glândula que eu vou colocar no material complementar e depois respondam o questionário avaliativo. Até a próxima aula. Um abraço.